Boa noite, pessoal. Então hoje nós vamos falar sobre os instrumentos astrofísicos. Nós fizemos até aqui, como eu já tinha falado para vocês, uma revisão de física, né? Vimos vários temas de física que depois vão ser importantes para quando a gente for falar dos temas de astrofísica mesmo, né? E hoje nós vamos estudar alguns dos instrumentos astrofísicos que nós usamos para obter informações. São sempre instrumentos que captam luz. Essa é a nossa matéria-prima, digamos assim, né? Tem algumas outras informações que a gente pode usar, mas essencialmente é luz. Hoje, pelo menos, a astrofísica é feita essencialmente com luz. Então eu vou falar um pouquinho desses instrumentos para vocês, para a gente poder depois entender os experimentos, as observações que são feitas, as suas limitações, potencialidades, etc. O instrumento mais utilizado por nós é o telescópio óptico, que é o telescópio que observa na luz visível, né? O sujeito pode botar o olho lá e vai ver a estrela. Esse é, de longe, o instrumento mais utilizado pelo ser humano. Ele, na verdade, é um telescópio que a gente chama de telescópio óptico, mas ele, às vezes, não atua só no óptico, só no visível, no comprimento de onda da luz que a gente enxerga. Às vezes, a gente tem alguns instrumentos que a gente chama de ópticos, mas que trabalham um pouquinho também para dentro do ultravioleta, e um pouquinho para dentro do infravermelho, mas o centro dele é na região visível, tá? Como ele tem a margem, né, acaba recebendo o nome sempre de óptico. Mas um instrumento que é dedicado só para trabalhar no ultravioleta, vou chamar de telescópio ultravioleta, só no raio-x, telescópio raio-x, tá? Mas a maior parte das nossas observações são feitas no óptico. Um telescópio, essencialmente hoje, ele tem um grande espelho. Aqui tem uma fotografia de um telescópio desse, tem uma pessoa aqui, aparecem duas pessoas nessa fotografia aqui, né? Duas pessoas trabalhando na construção e configuração desse espelho aqui, que foi usado por um telescópio europeu, o Very Large Telescope. Então você vê o tamanho do espelho aqui, né? O diâmetro dele é o tamanho de um homem, né? Então um telescópio enorme, tá? Basicamente o telescópio, como a gente já viu um pouquinho na aula introdutória de astronomia, um telescópio ele contém, grosso modo, 2 espelhos, no mínimo, né? Claro que normalmente tem mais, mas grosso modo 2 espelhos. Um espelho que a gente vai chamar de primário, que vai captar a luz, e um espelho secundário, que vai encaminhar a luz para alguma outra coisa que a gente queira, algum instrumento, alguma coisa assim, tá? Esse espelho primário, que vai captar a luz, nos telescópios antigos não era um espelho. Lembra o modelo do telescópio do Galileu, que era uma luneta? Nesses telescópios ele é uma lente, tá? Então tem o telescópio refrator, que é por onde a luz passa por essa lente, e o telescópio refletor, que é onde a luz reflete no espelho. Como a gente já falou antes, a maioria absoluta dos telescópios hoje são telescópios refletores, utilizam espelhos e não lentes, porque os espelhos são mais baratos para se construir, a gente consegue fazer espelhos maiores do que as lentes e tem uma qualidade óptica muito melhor, porque a lente, a luz precisa passar por dentro do vidro. É uma coisa sempre complicada, tem que fazer um vidro muito puro, tá? Uma característica importante de todo o telescópio, então, vai ser essa superfície que vai captar a luz. Seja esse espelho, que vai receber a luz e vai encaminhar para algum outro lugar, seja uma lente, que vai receber a luz e também vai encaminhar para algum lugar. Essa primeira superfície a gente chama normalmente, né, de espelho primário ou objetiva, e é quem dá a abertura do telescópio. Em termos genéricos, nós chamamos isso de abertura do telescópio. A abertura do telescópio é a medida da área de captação de luz desse telescópio. Você pode imaginar a luz como se fosse chuva. Então eu tenho chuva caindo, né, do céu, e eu quero captar a chuva. Para eu captar mais chuva, eu preciso de áreas maiores. Quanto mais área eu tiver, mais chuva eu vou captar. No caso da astronomia, mais luz eu vou captar. Como os objetos que a gente quer observar, em geral, são objetos com luminosidade muito baixa, né? A gente, em geral, quer a maior área possível de captação. Mas uma coisa que muitas vezes engana as pessoas é que a gente quer a captação com a maior área possível, não porque eu quero aumentar mais a dimensão do meu objeto. Não quero ver ele maior.
Eu quero é só captar mais luz, porque ele em geral ele é fraco, apagado. Então quanto mais luz eu captar, mais brilhante ele vai aparecer para mim. Esse é o objetivo principal de um astrônomo ao fazer telescópios maiores, aumentar a área de captação de luz e não o aumento do objeto, tá? Então, uma outra característica importante de eu ter um telescópio com uma abertura grande é o seguinte, olha essas imagens aqui, olha. Essas imagens são o seguinte, são 2 pontos luminosos. Você pode imaginar 2 estrelas, tá? 2 estrelas. O que muda de uma imagem para outra é o tamanho da abertura do meu telescópio. Então aqui eu tenho um telescópio que tem uma abertura grande e aqui embaixo um telescópio com uma abertura menor. O que mudou daqui para cá é que com o telescópio com abertura grande eu consigo ver os 2 pontos. Eu consigo distinguir esses 2 pontos um do outro. Se o telescópio tem uma abertura pequena, eu não consigo distinguir esses objetos, tá? Eles vão aparecer para mim como um objeto só. Os astrofísicos têm um jargão para isso. Eles dizem que a gente consegue resolver os objetos, por isso que eu botei entre parênteses. Porque resolver é uma palavra meio estranha, né? Mas na área se usa isso, né? Então, eu consigo resolver os objetos, distinguir 2 objetos. Então, além de eu precisar que o meu telescópio tenha uma área de captação grande para captar muita luz, eu preciso que o espelho, ou a lente, né, seja grande para eu poder resolver, distinguir 2 estrelas que estejam bem próximas no céu. Se não, ao tirar uma imagem do céu, o que acontece é isso daqui. Se eu não tenho uma boa capacidade de resolução, a minha imagem vai ficar borrada. Eu não vou ver com nitidez o que eu gostaria de ver, né? O que eu gostaria de ver podem ser várias estrelas muito próximas, então eu gostaria de ver elas individualmente, captar a luz delas individualmente. Pode ser uma galáxia, pode ser uma nebulosa, qualquer coisa, tá? Então é necessário que eu tenha uma abertura grande o suficiente. É por isso que eu consigo, por exemplo, a olho nu distinguir estrelas que estão a uma boa distância angular uma da outra no céu. Mas a olho nu eu não consigo distinguir estrelas que estejam próximas. Mas consigo se eu pegar uma luneta ou um telescópio pequenininho, porque a abertura dele já é muito maior, né, que seja uma coisa desse tamanho, já é muito maior do que a minha pupila, né? Muito maior do que a minha pupila, então eu já consigo distinguir e ver os 2 objetos. Não é porque eu estou aumentando a imagem, não é isso. É mais um poder de resolução da imagem mesmo, tá? Coisa que a minha pupila não me permite, né? Por algumas limitações, também limitações do meu olho. A equação que dá esse afastamento entre os objetos, né, que eu vou ser capaz de resolver, é essa equação aqui. Então, alfa é a distância angular entre os 2 objetos. Ela é dada por esse número, 1,22 vezes lambda sobre d, onde lambda é o comprimento de onda da luz que eu estou observando e d é a abertura do meu instrumento astrofísico. Pode ser, como eu falei, a objetiva de um telescópio refrator ou o espelho de um telescópio refletor, tá? Então, quanto maior for o tamanho do espelho do meu telescópio, quanto maior for o D, menor vai ser a separação que eu consigo resolver, que eu consigo distinguir. Então, objetos mais próximos eu consigo distinguir melhor com telescópios que têm abertura maior. Curioso ver que também depende do comprimento de onda da luz. Tá? Se eu tiver um comprimento de onda bem pequenininho, eu consigo resolver, distinguir melhor os objetos. Se o comprimento de onda for grande, eu tenho dificuldade para fazer isso. Guarde essa informação, porque daqui a pouco eu vou falar para vocês dos radiotelescópios. Os radiotelescópios observam em rádio, né? E em rádio o comprimento de onda é enorme. É da ordem de quilômetros, em alguns casos, alguns comprimentos de rádio. Bem maior do que no óptico, que é da ordem de nanômetros, angstroms, tá? Então, no rádio, para eu conseguir observar 2 estrelas, eu preciso ter um telescópio milhares de vezes maior do que um telescópio no óptico. Tá? Daqui a pouco a gente vai voltar nesse ponto aí. Ele perguntou do que depende a constante 1,22. A constante sai do seguinte, essas 2 imagens que você está vendo são, na verdade, a imagem do espelho. Isso daqui são difração. A gente viu na aula passada, quando eu tenho uma barreira, a luz faz uma volta, né? Então eu tenho uma difração. Se eu usar a equação de difração para a luz como onda, eu vou conseguir ver qual é a separação ideal delas aqui, daí sai essa constante, tá? Perfeito. Então é da difração.
Aqui, ó, procurar difração de Ayre. Ayre é o sujeito que resolveu essas equações aqui. Então, essa ali seria a minha resolução mínima que eu consigo distinguir. Vamos fazer um exercício simples para você ter uma ideia de como é que são esses números. Imagine que eu queira fazer um telescópio para observar um homem na Lua, daqui da Terra, né? Então, um telescópio capaz de tirar a foto de um homem na Lua. Qual é o tamanho que esse telescópio precisa ter para poder tirar uma foto e a gente poder ver que é um homem mesmo, né, na Lua? Bom, a gente vai usar aquela equação. Vamos dizer que para ver que é um homem, eu preciso ver 3 partes dele, pelo menos. Cabeça, tronco e pés. Tá? Então, se eu conseguir distinguir a cabeça do tronco dos pés, eu consigo dizer que é uma pessoa na Lua. Tá? Então, a separação típica que eu quero ter lá, no ser humano lá, né? Meio metro, tipicamente aí, né? Uma separação entre os objetos. A Lua está a essa distância toda aí da Terra, né? 385 mil quilômetros da Terra. Muito bem. Então, a separação angular vai ser dada por isso daqui, né? Essa separação angular é o seguinte, é eu pegar, lá na Lua eu quero ver 3 partes, né? Elas estão, né, uma separação, como eu falei, de meio metro. E aqui na Terra, a 385 mil quilômetros de distância, eu vou ver então, né, isso daqui. Então eu preciso, para separar uma da outra, que a minha separação angular alfa seja igual a esse ângulo, a esse ângulo aqui, né? Então a minha separação angular tem que ser igual a esse ângulo. No caso, esse ângulo aqui a gente pode aproximar, né, pelo arco tangente dessa distância D sobre a distância da gente até a Lua, que no caso seria R, tá? Se você for calcular isso, você vai ver que vai dar um ângulo em radianos desse daqui, um ângulo minúsculo. É minúsculo, né? Ou seja, a distância angular entre a cabeça e o tronco dessa pessoa vai ser uma coisa minúscula. Minúscula. Muito bem. Eu sei que eu preciso alcançar essa distância angular. Então, qual é o tamanho do espelho que eu vou precisar? Bom, naquela equação entra o comprimento de onda que eu vou usar. No caso, eu vou usar no óptico, 5.500 angstroms, bem o meio do óptico, né? Colocando naquela equação, eu vou encontrar que, isolando as variáveis, né? Eu vou encontrar que o raio do meu, o diâmetro, desculpa, né? Do meu telescópio vai ter que ser de 500 metros. Então, eu botei R ali, mas é diâmetro naquela equação, né? Então vai ser 500 metros aproximadamente. Precisaria de um telescópio de 500 metros, imagina um espelho, né, de 500 metros, com uma precisão, né, da ordem mais ou menos do comprimento de onda da luz, né, a superfície não pode ter nenhuma ondulação maior mais ou menos do que isso daí, para poder enxergar um ser humano lá na Lua. É um telescópio grande, mas não é brutalmente grande, né? Para você ter uma ideia mais ou menos da nossa capacidade hoje de observar objetos distantes. Isso daqui é um quadro comparativo dos telescópios, dos principais telescópios que nós temos, que o homem já construiu, dos que nós temos hoje em operação e do que vamos ter em alguns anos, tá? Então aqui tem uns telescópios famosos, os primeiros telescópios aqui, né? Então, bem pequenininhos aqui, né? Um telescópio famoso é o do telescópio Gemini, o Subaru, que é dos japoneses. Tem o telescópio Keck, que hoje é um dos maiores telescópios em operação. Alguns outros telescópios aqui. Aquele telescópio que eu mostrei o espelho há pouco na fotografia, o Very Large Telescope, telescópio que está no Chile, né? E vários outros. Aqui alguns tamanhos comparativos, uma quadra de basquete, uma quadra de tênis, etc. Tá? E aqui, olha só, você vê um telescópio que os europeus estavam querendo fazer, mas acabaram desistindo, né? Que era um telescópio extremamente gigante, ele tinha um diâmetro de, acho que seria 100 metros, uma coisa absurda, tá? E aqui um telescópio, eles acabaram desistindo por falta de dinheiro. Se alguém de vocês tiver dinheiro, eles topam fazer, tá? Só está faltando o dinheiro. O projeto está lá. Então, mas se alguém tiver, né? É interessante você ver o seguinte, eles têm várias bolinhas, né? Essas bolinhas é porque hoje os telescópios são feitos com espelhos encaixados.
A gente não faz mais os telescópios com um espelho só. Faz como se fosse, né, um favo de mel, né? Vai encaixando os vários espelhos. Isso por uma questão de engenharia. É muito mais fácil fabricar vários pequenos telescópios, espelhos, e depois encaixar tudo isso, do que fazer um espelho gigantesco único, né, maciço, né? Então, em termos de engenharia, ele perguntou se na hora que a luz reflete, né, ela vai bater aqui, se o visor do telescópio, o espelho secundário, alguma coisa, né, vai eliminar o efeito desses vários encaixes. Primeiro que é mínimo, né, a separação aqui está mais grosseira do que é na realidade. E segundo, não é feita uma correção, digamos, ótica. A correção é feita em nível de software. O que acontecer de distorção, você estuda antes e corrige a nível de software. É uma distorção que vai ser sempre igual, aproximadamente, né? Mas você consegue corrigir bem, se houver, tá? E tem esse telescópio aqui, o 30 Meter Telescope, o telescópio de 30 metros, que esse sim está planejado para sair. E eu trouxe para vocês um vídeo falando desse telescópio aqui, para vocês verem como é que vai ser. Só antes, né? Esse daqui, olha, a foto de um telescópio, um dos maiores telescópios em operação hoje, o Grande Telescópio Canárias. Né? Ele tem 10 metros, tá? 10,4 metros. Aqui tem uma imagem, aqui seriam pessoas do lado, tá? Aqui está o espelho primário, aqui no fundo, tá? Aqui está o espelho secundário, que vai jogar a luz para trás, e você vê que o telescópio é todo aberto, né? Ele não tem proteção do lado, nada, né? Porque ele está dentro de uma cúpula protegido. Os espelhos ficam, em geral, abertos aqui, né? Durante a operação a gente consegue ver tudo que está acontecendo ali dentro, tá? Isso é uma facilidade mecânica. Então, o Marcos perguntou qual é o metal que é utilizado para fazer o espelho. Esse espelho é feito normalmente numa camada. Você faz o vidro, né? E com uma certa curvatura. Em cima você pulveriza, pode ser vários metais, o mais comum é alumínio ou prata, tá? Mas tem outras ligas também que o pessoal pode fazer aqui em cima, eles pulverizam aqui, fica uma camada muito fina, tá? Então vou mostrar para vocês agora um vídeo sobre esse telescópio europeu, ELT, que eles estão construindo, deve ficar pronto em 2021. Ele custou 1,2 bilhões de euros, tá? Aqui tem um link para quem quiser assistir direto na página da Agência Espacial Europeia, né? Sobre esse telescópio aí, tá? Então, fazendo uma correção, o Marcos tinha me perguntado, né? Que eu disse que eles tinham cancelado de fazer a operação desse telescópio. Na verdade, eles cancelaram esse que está aqui no fundo, que é o Overhelmling Large Telescope, tá? Esse daqui eles vão fazer, e eu vou mostrar agora um vídeo da construção desse telescópio, que está planejado para ficar pronto em 2021, e ele custou 1,2 bilhões de euros, tá? E vai ter quase 40 metros de diâmetro. Então, aqui nós vemos um vídeo sobre o ELT, né? Que vai ser um dos próximos telescópios das próximas gerações, aí tem muito potencial, né? O Brasil, atualmente, o maior telescópio que a gente tem à disposição é o telescópio SOAR, que está no Chile, não no Brasil. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre isso, por que ele está no Chile, não no Brasil. O Brasil construiu ele numa parceria com outros países, outras instituições, outras universidades, né? O Brasil dispõe de 1/3 das noites desse telescópio. Então, o que acontece é que a gente tem 1/3 das noites de um ano, mas aproximadamente 100 noites por ano, né? E a gente submete pedidos para observar nesse telescópio, né? Os astrônomos brasileiros submetem pedidos. É um telescópio de 4 metros, então é o maior que a gente tem à disposição por meio do nosso país, das agências de fomento do nosso país. Não que os astrônomos brasileiros só possam usar esse telescópio. A gente pode usar qualquer outro telescópio no mundo. Só que aí tem que estar em uma parceria com o astrônomo, em geral tem que ter uma parceria com astrônomos de outros países que são donos desse telescópio. O que é muito comum também, porque a ciência é feita com parcerias internacionais, né? Nenhum cientista hoje trabalha sozinho. Então essas parcerias são naturais, tá? Ocorrem naturalmente. Não é algo muito difícil, tá? Eu falava para vocês que, em geral, o astrônomo não busca o aumento dos objetos.
que ele quer observar. Busca a maior captação de luz e a melhor capacidade de distinguir objetos. Mas o aumento é uma propriedade inerente quando a gente está lidando com a ótica, né? E usando lentes convergentes ou espelhos, tá? Então, o aumento é mais fácil de entender através das lentes do que com o espelho, embora o princípio seja o mesmo. O aumento, ele tem a razão, né? O valor do aumento vai ser a razão entre a distância focal da objetiva para a ocular. A objetiva é a lente que vai estar mais perto do objeto, é a lente da frente, no caso da luneta. A ocular é que vai estar perto do olho, né? Então, se você pegar a distância focal dessas duas lentes que vão ser convergentes e calcular a razão entre elas, você vai ter o aumento desse instrumento aí, né? Quando eu vou fazer um telescópio, uma luneta, em geral o que eu busco é que a luz passe pela objetiva e ela vá convergir num ponto, que é a distância focal da objetiva, sobre o qual também está a distância focal da ocular. Então ela converge aqui e daqui ela já passa para o ocular. Por quê? Daí a luz sai com raios paralelos aqui e a gente pode observar bem direitinho a imagem, tá? Então a imagem vai aparecer aumentada de tamanho para nós, com aumento dado por essa razão. Como eu falei, não é o grande objetivo, mas acontece. Aqui nessa imagem, vocês veem, na verdade, 3 imagens aqui de Saturno. Uma imagem de Saturno bem pequenininho, médio, e um Saturno bem grandão, quase que não dá para ver aqui, tá? Bem borrado, né? O que acontece aqui é que eu usei telescópios com aumentos diferentes, mas mesma captação de luz, ou seja, a objetiva era do mesmo tamanho. Eu mudei a ocular, então eu mudei a razão de aumento. E aí o que você é capaz de ver é o seguinte, que não adianta aumentar demais a imagem, porque ela vai ficar assim, ó, grande e borrada e apagada. E eu não vou conseguir enxergar nada, eu não vou conseguir entender o que eu estou vendo ali, tá? Tem um tamanho ideal da imagem, tamanho ideal, que se ela ficar muito pequenininha eu também não consigo distinguir, entender direito o que tem, mas se ela ficar muito grande também não vejo nada, fica tudo borrado. Então há um tamanho ideal, isso aí a gente tem que regular de acordo com os instrumentos que eu vou ter no meu telescópio, tá? Então a capacidade de aumento aí tem que ser prevista também na hora que eu for fazer um modelo do telescópio. Isso aqui eu já falei no comecinho do curso, mas eu vou repetir agora então, com um pouquinho mais de detalhe, que são os tipos de telescópios que nós temos. Nós temos basicamente 2 tipos, que são os refletores e os refratores. Mas os refletores ainda têm algumas sofisticações. O refrator são esses telescópios que são as lunetas. Eu tenho uma lente, a objetiva e a ocular aqui, né? Então a luz vai vir, vai passar pela objetiva, vai focalizar perto da ocular e eu vou captar, tá? São esses telescópios que nem esse daqui que dá para ver, que é um telescópio bem grande, refrator, né? Que fica no Observatório Astronômico do Vaticano. Eu botei essa foto porque eu já observei nesse telescópio aí. Só de brincadeira, né? Já não tem muita utilidade científica, mas é um telescópio, legal de mexer num telescópio antigo desse assim, né? O design dele é bem simples de fazer e de montar, um telescópio fácil de se fazer, né? Porque a ótica fixa dele, as lentes ficam fixadas aqui, não exige muita manutenção. Então você fixa a ótica, claro, com capacidade de mover um pouquinho, adaptar, mas em geral é uma coisa que não exige muita manutenção, ele é todo fechado, não entra muita sujeira nesse telescópio, tá? Como você não é capaz de fazer lentes muito grandes, é um telescópio fácil de levar para um lado e para o outro, porque ele também em geral não é muito grande, só porque você também não faz as lentes muito grandes, né? Esse ali é um telescópio grande, né, para esses padrões aí, tá? Normalmente são bem menores do que isso. A desvantagem são as próprias lentes, na verdade. As próprias lentes geram as desvantagens, porque elas são grandes, caras, pesadas, delicadas até certo ponto também, tá? Então faz o telescópio depender demais de ter boas lentes, que vão ser sempre muito caras, tá? A melhor solução é usar um telescópio refletor. O telescópio refrator foi inventado pelo Galileu, o refletor pelo Newton. Ele tem uma série de vantagens em relação ao telescópio refrator, né? Por usar espelhos, ou seja, a luz entra, passa aqui, bate no espelho primário porque é o primeiro lugar que a luz vai bater, depois ela incide sobre um espelho secundário e aí sai, né, normalmente no modelo newtoniano, pelo lado aqui, né? No modelo newtoniano a luz está saindo pelo lado. Aqui eu estou vendo um telescópio desse, não sei se dá para ver porque a foto ficou pequenininha, mas tem um telescópio aqui grandão,
aqui tem uma escada e um homem em cima da escada. Então o homem está olhando pelo lado do telescópio aqui. O diâmetro desse telescópio, aqui está o espelho primário dele, né? Então o diâmetro é de 1 metro mais ou menos para esse telescópio aqui. Tá? Aproximadamente 1 metro, um pouco menos que 1 metro. Tá? Você vê que ele também é um telescópio todo aberto, né? Porque se eu for fazer um tubo fechado aqui vai pesar bastante, tá? E também por causa da circulação do ar, manter a temperatura equilibrada aqui, em geral eles deixam esses telescópios abertos. Ele é mais compacto que o refrator. Se eu fosse fazer um telescópio refrator com uma lente desse tamanho, seria bem maior do que isso aí, mas muito maior do que isso ali, tá? Então eles são mais compactos do que o refrator em geral. É muito mais fácil fazer, mais barato, mais fácil e portanto mais barato fazer espelhos do que fazer lentes. E os espelhos têm menos problemas de imagem, porque a lente, a luz precisa passar por dentro dela. No espelho, a luz é refletida na superfície do espelho, ao contrário do espelho de cozinha, que em geral a parte refletora está atrás, a luz passa pelo vidro e volta, né? No espelho de um telescópio, a superfície refletora está na superfície dele. Então a luz não entra no espelho, ela só reflete na superfície. A superfície só dá o formato que a gente quer. Então, tudo isso faz ele dar muito menos problemas de imagens. O problema desses espelhos é que eles precisam ser, em geral, esse telescópio é grande e tal, eles precisam ser realinhados com frequência, dá trabalho, mas não é nada impossível também, né? E os tubos são bem longos nesse modelo newtoniano. Embora seja mais curto do que o modelo refrator, ainda é longo demais para ter telescópios grandes. Aquele telescópio que a gente viu lá de 39 metros, né, não pode ser um telescópio newtoniano, o tubo seria gigantesco, tá? Então não daria para fazer uma mecânica barata, pelo menos, ou funcional com um negócio desse, tá? Então é um problema. Para encurtar o tamanho do tubo, só para o tubo ficar mais curto, para facilitar a construção e a operacionalização disso, tem um segundo modelo de telescópio que tem um nome genérico, chama catadióptrico, que são telescópios em que eu vou fazer a luz incidir aqui no espelho primário, ela volta e o secundário é um espelho que está aqui em cima e que ele em geral, ele é um espelho divergente, ele vai jogar a luz para trás. Então a luz vai passar pelo meio do espelho primário. O espelho primário tem um buraco, como acontecia naquela foto que eu mostrei para vocês ali, da construção do espelho do Very Large Telescope. Tinha um buraco no meio do espelho. É porque a luz passa pelo meio desse buraco, ao invés de sair pelo lado. Então, eu consigo diminuir bastante o tamanho do tubo, tá? Até pelo formato da lente. Consigo diminuir bastante o tamanho do tubo. Nesse caso, a minha ocular vai ficar no fundo do telescópio. Uma câmera CCD ou algum equipamento também vai ficar tudo no fundo do telescópio. Isso é muito bom. Primeiro, porque o tubo fica mais curto. E segundo, porque é muito mais fácil eu operacionalizar aqui atrás do telescópio do que aqui do lado. Tá? Então, aqui você vê o sujeito está observando, o telescópio está pegando a luz que vem de lá, né, vem daqui, e ele está olhando aqui no fundo do telescópio. Tá? E o tubo do telescópio é bem pequeno. Tá? Normalmente, os telescópios hoje são todos desse princípio, seguem todos eles esse princípio. O que muda de um telescópio para o outro são as curvaturas dos espelhos, a quantidade de espelhos, eventualmente eu posso botar lentes também. Isso aí que vai mudar são alguns detalhes do projeto de engenharia. Mas o princípio geral que eles seguem é esse daqui, a ideia é sempre essa. Tá? Então esses telescópios têm muitas vantagens por serem principalmente compactos. Essa é a grande vantagem deles, compactos. Tá? São, portanto, fáceis de transportar e de guardar, se for um telescópio amador, né? Como esse daqui, né? O sujeito pega tudo isso daqui e coloca no porta-mala do carro. Qualquer carro sedã aí, você consegue guardar um telescópio relativamente grande no porta-mala e ir de um lugar para o outro para observar, né? Já um telescópio newtoniano, dependendo do tamanho, você não consegue fazer isso. Tem que ter um reboquinho, alguma coisa para levar, né? Muita gente tem, né? Quem gosta mesmo de observar, ou faz um observatório em casa, muita gente constrói um observatório em casa, ou faz um reboquinho, faz um esquema para ir observar, né, no interior, em alguns lugares aí. Tá? Os astrônomos amadores costumam fazer astronomy parties, que é festas de astronomia, né? O pessoal vai para um lugar retirado da cidade, onde não tem luz da cidade, e fica observando e tal, né? Então é uma coisa bem CDF, né? Porque se você ficar tomando todas lá, só vai aparecer ET naquele dia, né? Então tem que ser uma coisa bem certinha, tá? De gente nerd, né?
festinha de gente nerd, fica observando o céu. Nada de rave, tá? Mas é legal também, né? É legal também. Então vai o pessoal num lugar especial, né? Ver algum fenômeno e tal. Cada um leva o seu telescópio lá. Usa lentes e espelhos, esse telescópio. Então ele sabe tirar proveito do que há de melhor dos espelhos e o que há de melhor das lentes. As lentes também têm suas vantagens, tá? Então usa o melhor dos dois, tá? As desvantagens é que, como ele tem mais interações ópticas, em geral, ele tem umas lentes corretivas aqui na frente também para ajudar. Ele tem mais superfícies ópticas, ele perde luz, porque em cada vez que a luz incide numa superfície, como eu mostrei na aula passada para vocês, ela vai refletir, mas vai refratar também. Tá? Vai refletir e vai refratar. Então, se ela bateu nesse espelho aqui, uma parte dela refrata. Eu perdi essa luz que refratou. Então, eu perdi um pouquinho da luminosidade, né? Ao passar por uma lente, eu quero que quase tudo refrate e quase nada reflita. Mas um pouquinho vai refletir também. E aí eu perdi essa luz que refletiu. Então tem que tratar todas essas superfícies para tentar minimizar ao máximo a perda. Mas um pouquinho de perda sempre vai ter. Isso é quase impossível evitar. Tá? A ótica é bem complexa, então fica mais caro fazer. Inclusive os telescópios amadores assim, são um pouco mais caros porque a ótica exige mais. Tá? Agora, o telescópio ele tem duas partes, digamos. Ele tem a parte que é a ótica dele. Então, ótica modelo newtoniano, modelo Cassegrain, modelo ali o catadióptrico, que é um caso, né? Mas só a ótica, ela não define o telescópio. Eu ainda preciso definir a parte mecânica do telescópio. Como é que ele vai se movimentar? Porque uma coisa é como ele capta a luz, muito bem. Mas agora eu quero mexer o telescópio para um objeto, para outro. Quero acompanhar o movimento de um objeto no céu. Isso é a mecânica do telescópio, tá? Nós temos basicamente dois princípios, e aí, claro, muitos casos particulares depois desses princípios. Mas eu tenho o modelo, a mecânica altiazimutal, e eu tenho o modelo equatorial. São os dois princípios básicos que eu sigo. O modelo altiazimutal é o mais simples de todos. É o modelo em que o telescópio se mexe num plano, né? Então eu giro o telescópio, né, num plano, né, aponto ele para cá, aponto ele para cá, girando sempre num plano, que é o plano aqui, né, do meu horizonte. E o outro é o plano de altura. Então é azimuth e altura, por isso altiazimutal o nome dele. Então eu tenho uma estrela lá, eu giro o telescópio e aponto para a estrela, tá? A vantagem dessa montagem, a gente chama isso de montagem. A vantagem dessa montagem é muito simples, qualquer sisteminha faz isso aí, né? Então eu consigo sempre fazer essa montagem aí, bem tranquilo. A desvantagem dela é que ela não segue o movimento natural dos astros. Os astros fazem aquele movimento, como a gente já discutiu na aula de introdução à astronomia, aquele movimento, né, que eles vão passando assim, né, um movimento curvado. Eles não vão em linhas retas, não faz uma linha reta e sobe e anda em linha reta, né? Ele não faz isso, ele faz esse movimento curvado, que é um movimento que segue o movimento de rotação da Terra. Esse movimento é feito pela montagem equatorial. A desvantagem da montagem equatorial é que ela é mais complicada, é mais sofisticada. Como é que ela funciona? Você tem que colocar o plano, esse plano de rotação, ele fica inclinado de tal maneira que o eixo aqui aponte na mesma direção do eixo de rotação da Terra. Então eu preciso inclinar esse plano de maneira que o eixo dele aponte na mesma direção para onde a Terra está girando. Então isso exige uma calibração. Não é qualquer pessoa que consegue achar, né, o ponto onde a Terra é o polo celeste, né? Já exige um pouco mais de conhecimento de astronomia básica, pelo menos. Dá um trabalho. Se você vai levar o telescópio daqui para outro lugar, às vezes é daqui para ali embaixo, né? Tá numa região ali, tem morro e tal. Você vou levar daqui para cá. Pronto, já vai ter que realinhar de novo, vai exigir dar um trabalhinho, tá? A vantagem é que, uma vez que eu tenha feito esse alinhamento, para acompanhar o objeto no céu, eu só preciso movimentar o telescópio assim. Não preciso mexer ele em altura, esse movimento aqui, não preciso mais fazer, que a gente chama de declinação. Essa declinação eu não faço, só faço o movimento aqui, que no caso vai ser em ascensão reta. Então é super fácil acompanhar um objeto durante a noite.
quem já teve a oportunidade de observar num telescópio, sabe que a hora que eu coloco o objeto na minha ocular, espera algum tempinho, ele já sai. Esse tempinho pode ser alguns segundos, dependendo do ocular. Então você coloca, centra o objeto, você chama o seu amigo para olhar, a hora que ele vai olhar, né? Chama a namorada, né? Vai levar amigo para observar a estrela de noite, né? Chama a namorada, né? Para olhar, a hora que ela vai olhar, cadê? Não está mais lá, né? E ela vai achar que você tá de sacanagem com ela, né? Vai ficar bravo com você. É que sai rápido, o céu gira rápido, né? Então, esse segundo modelo é melhor. Ele acompanha mais naturalmente. Também, se a gente vai automatizar o movimento do telescópio, colocar um motor, para fazer esse movimento para a gente, também é muito mais fácil fazer um motorzinho aqui do que um motorzinho aqui. Porque aí, nesse caso, o que o motorzinho vai ter que fazer? Vai ter que, para acompanhar o objeto, ele vai ter que subir para o lado, né? Subir para o lado. Então, são dois movimentos. Aqui é só um movimento. A gente coloca na posição e depois o motorzinho só fica girando, é bem mais tranquilo de fazer, tá? Os telescópios profissionais, claro, seguem essa montagem aqui, equatorial. Evidente, né? Os telescópios amadores têm dos dois tipos, aí você pode escolher para comprar. Claro que naturalmente essa montagem é mais cara, mas não é absurdamente mais cara, tá? Hoje em dia, né? Mas isso são os telescópios ópticos. E os telescópios não ópticos, as informações que a gente tira com outros objetos, tá? São muito importantes para a gente na astrofísica. Aqui eu tenho um quadro que seria imagens de uma galáxia, né? A galáxia M51, em vários comprimentos de onda diferentes. Então vai desde o rádio até raios gama. São imagens da mesma galáxia, só que em comprimentos de onda diferentes. Em rádio eu tenho ondas, né, que são menos energéticas. Em geral são geradas por fontes mais frias. E quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência, as fontes são mais quentes, tá? Então mais energéticas. Então, ao observar uma galáxia em vários comprimentos de onda, eu consigo ter uma ideia de vários fenômenos físicos acontecendo nessa galáxia. Aqui eu estou vendo regiões super quentes que estão formando raio-x. Aqui eu estou vendo regiões frias, poeira. Aqui no óptico eu estou vendo as estrelas. Então eu vejo várias coisas diferentes da galáxia conforme o comprimento de onda. É que nem um raio-x e ver no visível, né? No raio-x eu vou ver os ossos do sujeito, digamos assim, no visível eu vou ver a pele. Mesma coisa para um objeto astronômico. Então interessa para a gente observar, se for possível, em todos os comprimentos de onda. Que aí eu vou ter um máximo de informação. Só que não é possível observar em todos simultaneamente, né? Isso aqui seria uma foto da nossa própria galáxia. É uma foto, né? Imagens da nossa própria galáxia em vários comprimentos de onda também. Só que não é possível fazer isso porque os instrumentos são diferentes. Se eu quiser observar em rádio, eu preciso usar uma antena de rádio, que é muito diferente de um telescópio óptico. Não dá para usar usando o mesmo telescópio e observar em todos esses comprimentos de onda, tá? Em rádio eu vou ter que usar uma antena, por exemplo aqui, né, você vê já o tamanho, né, uma casinha aqui é o tamanho da antena de rádio. No óptico eu vou usar um telescópio óptico. No raio-x eu vou usar um telescópio de raio-x. Por exemplo, aqui um telescópio espacial, Chandra, de raio-x, que usa princípios bem diferentes. Só para você ter uma ideia, o raio-x ele é tão energético, né, que a gente não pode botar o espelho de frente para ele. Ele vai atravessar o espelho. Então eu preciso fazer ele incidir quase paralelo ao espelho. Então, para um telescópio de raio-x, a gente faz uma estrutura como essa daqui, ó. Os raios-x entram e vão sendo focalizados até um detector. E o detector é muito diferente de um detector óptico também, tá? Oi. Ele perguntou como é que é feita uma foto da nossa galáxia. Isso é uma história complicada. Eu vou te explicar só quando a gente chegar na aula sobre a nossa galáxia, tá? Mas basicamente a gente não faz uma foto da nossa galáxia. A gente consegue montar pequenas fotos de algumas partes dela e depois ter uma ideia do quadro geral. Mas uma foto dela toda de uma vez só não se faz, porque a gente está dentro dela, tá? Mas quando a gente falar de galáxias, aí eu vou explicar como é que faz isso. Então, se eu quiser fazer observação em raio-x, não é o mesmo equipamento do óptico e não vai ser o mesmo equipamento de rádio. Então, para observar um objeto em vários comprimentos de onda, eu preciso fazer imagens com vários instrumentos diferentes, em vários instantes diferentes, etc. Tá? Aqui um telescópio Fermi, que observa em raios gama. Eles estavam preparando, é um telescópio espacial também, eles preparando para o lançamento, né? Colocar esse telescópio no espaço, tá? Sendo preparado para o envio. Então, outro instrumento ainda, tá?
que permitiu só para vocês terem uma ideia, depois a gente vai voltar a falar disso, tá? Eu só estou dando um pequeno gostinho, né? Permitiu a gente descobrir uma estrutura nova na nossa galáxia. A gente sabia que a nossa galáxia era um disco. Se você não tem muita ideia do que é galáxia, tranquilo, depois eu vou chegar nisso aí, tá? Só estou dando um gostinho, como eu falei. A nossa galáxia era um disco, isso a gente já sabia há algumas boas décadas já, né? Mas o que a gente não sabia é que ela tinha essas bolhas de gás altamente energético, para cima e para baixo. Bolhas que emitem raio gama. Isso o telescópio Fermi e o Chandra permitiram descobrir, tá? Da nossa galáxia. Quando a gente falar dela, eu vou voltar aqui. Agora, aqui na Terra, a gente costuma colocar esses telescópios em observatórios astronômicos. Esses observatórios não podem estar em qualquer lugar. Essa é uma das razões, é a razão, na verdade, para o telescópio SOAR, que o Brasil tem um terço dele, não está no Brasil, mas está no Chile. Acontece que um observatório astronômico, aqui é uma foto de vários telescópios dentro da cúpula, né? Um observatório astronômico, ele tem que estar num lugar que favoreça a observação. A gente quer poder observar todas as noites do ano, a noite inteira. Então, com certeza, jamais vai ter observatório em Joinville, né? Não há o que discutir a respeito disso, né? Nada, pelo menos nenhum profissional, né? A gente quer observar, porque custa caro, queremos maximizar o uso dele, então observar todas as noites do ano. Então tem que estar num lugar que tenha céu limpo a maior parte do tempo possível. Outra coisa, o ar tem que ser seco. Quanto mais seco o ar, melhor a qualidade das imagens, porque a água atrapalha muito a observação, tá? Inclusive, se tiver muita água, a água vai ficar depositada na superfície do telescópio, né? A água vai condensar na superfície do telescópio e vai estragar o telescópio, inclusive, a superfície, né? Então, se a umidade do ar está alta, o telescópio tem que ser fechado, não pode observar naquelas noites, tá? Então, tem que ser num lugar que tenha ar seco. Não pode ter luz de cidades próximas, porque também atrapalha a imagem. E tem que ter a menor quantidade de ar possível entre o telescópio e o espaço. Porque quanto mais ar, mais coisa atrapalhando as imagens, né? Então, o observatório astronômico ideal é isso daqui. Uma montanha altíssima, quanto mais alta melhor, num lugar longe de cidades, afastado da cidade, frio, né? Frio. Esse é um observatório astronômico ideal, tá? Por exemplo, um telescópio aqui no Havaí, no Mauna Kea, tem vários telescópios lá. Aqui é o topo da montanha que tem 4.200 metros de altitude. Se a gente pegar um mapa mundi e marcar os principais telescópios do mundo, são essas bolinhas, estrelinhas vermelhas aqui, tá? Todas elas são regiões de montanhas com muita altitude, né? Então, no Chile tem muitos telescópios, aqui nos Estados Unidos, nessa região aqui das grandes montanhas, né? No Havaí tem muitos telescópios, Ilhas Canárias tem telescópios importantes, algumas regiões aqui na França, no interior da Europa, né? Aí tem na África do Sul, na Índia e na Austrália. Mas a maioria dos grandes telescópios está aqui, ó. Chile, Estados Unidos, Havaí e Ilhas Canárias. Ali estão, a gente pode dizer, 90% dos principais telescópios do mundo hoje, tá? 90% deles estão nesses lugares. Então são lugares excepcionais. Porque há ainda uma outra dificuldade sobre a localização dos telescópios. É bom que ele esteja numa montanha o mais alto possível, longe de todas as cidades, etc. Mas vai precisar ter gente lá, né? Gente vai precisar ir para lá, vai precisar trabalhar lá, algumas pessoas vão ficar muito tempo lá. Então é necessário uma infraestrutura, inclusive de transmissão de dados, tudo, tá? Então ele não pode estar também completamente isolado. Ele precisa estar em algum lugar que tenha um acesso razoavelmente fácil para levar pessoas e etc, né? Tudo que a gente precisar para manter. Então esses telescópios costumam estar próximos de algum centro, de alguma cidade, tá? Próximos aí de 50, 100 quilômetros eventualmente, tá? Mas próximos ao que eu possa levar os mantimentos com frequência, as pessoas também. E esses observatórios, eles formam o que nós chamamos de sítios astronômicos, que é o lugar onde tem vários telescópios. Aqui uma imagem do observatório de La Silla, no Chile. Essa montanha tem um monte de telescópios, mais uma dezena de telescópios de vários projetos diferentes.
vários projetos e donos diferentes, inclusive, tá? Então o Chile cede o espaço aqui, né? Já tem toda a infraestrutura de ruas, o Chile cede o espaço e se constrói um telescópio lá. E aí, como pagamento, o Chile fica com uma parte das noites de observação. Então os astrônomos chilenos, eles têm um monte de telescópios à disposição deles, né, por ceder ali o país, né, para as pessoas fazerem, né. Tem toda essa parte de infraestrutura humana. Hoje, cada vez mais, os telescópios estão sendo automatizados, robotizados, atuando independente, o astrônomo não precisa mais ir no observatório. Então os observatórios podem ficar em lugares mais ermos, mas antigamente não. Se você pega no começo de 1900 e tal, era comum os astrônomos, inclusive, morarem com as famílias nesses observatórios, tá? O sujeito levava a mulher, os filhos, porque era difícil o acesso. Então ele ficava lá, com toda a família, tá? Hoje, claro que isso já não acontece mais, mas no passado aconteceu bastante. O Brasil tem só um observatório astronômico profissional, digamos assim, que é o Laboratório Nacional, que faz parte do Laboratório Nacional de Astrofísica, o LNA, que fica um observatório no Pico do Morro, Pico dos Dias, em Minas Gerais. Aqui você vê a foto de 4 telescópios, né? O principal é esse telescópio aqui, né? Mas tem outros 3 telescópios menores. Agora, se vocês acompanharam as notícias, esse ano inauguraram um telescópio russo, mais ou menos aqui, para observar lixo espacial. Então tem um telescópio russo trabalhando ali, né? E o telescópio principal, essa grande cúpula ali, que é esse daqui, um telescópio de 1,60 m, tá? Que está lá no Observatório do Pico dos Dias. Um grande problema dos observatórios astronômicos é a poluição luminosa, que é algo inevitável. À medida que as cidades vão crescendo, a gente vai tendo cada vez mais luz. Aqui eu tenho 2 fotos tiradas no mesmo lugar, um dia com todas as luzes da cidade acesas, você vê só um céu meio alaranjado, quase não vê estrelas. E aqui uma foto um dia que faltou luz, que você consegue ver inclusive a Via Láctea, tá? Então, infelizmente, alguns dos grandes observatórios do mundo, eles ficaram inutilizados pelo crescimento das cidades próximas, gerando poluição luminosa. Ó. Aqui uma foto da Itália, né? Então, em Roma, o Vaticano tinha vários observatórios que eram usados para fazer astronomia de ponta, né? E que hoje são só uma curiosidade, porque é impossível observar o céu em Roma hoje com qualidade, né? Mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, vários observatórios importantes, inclusive para a história da ciência, Mount Wilson, são observatórios que o crescimento das cidades inviabilizou. Lá no LNA, em Minas Gerais, acontece isso. O Chile, como tem interesse, né, em ter muitos observatórios, ele tem leis específicas contra poluição luminosa. Então, você não pode, por exemplo, ficar jogando luz para cima para iluminar a sua árvore. Deixar a minha árvore mais verde de noite, né? Jogo luz para cima. Isso gera poluição luminosa. A distribuição de lâmpadas na cidade, tal, na rua, tudo isso é controlado. Poluição luminosa não só no visível, mas em outros comprimentos de onda. Então as estações de rádio também, em alguns lugares são controladas para não ter poluição de rádio nas observações de rádio e assim por diante, tá? Qualquer país que tenha interesse, então, em ter algum observatório, precisa, pelo menos próximo daquele observatório, implementar algumas leis de poluição luminosa. Mas esses telescópios, a gente já viu antes, eles não observam em todos os comprimentos de onda, só em alguns, que são os comprimentos de onda onde a luz é capaz de passar pelo ar, né? Porque em outras faixas, o ar é opaco, 100% opaco, a luz, tá? Então, em alguns comprimentos de onda, especificamente os mais energéticos, como raios gamas e raios-x, eu preciso de satélites. Eu preciso ter um telescópio fora da atmosfera, porque o ar vai absorver. Também eu vou precisar, né, muito de telescópios assim no infravermelho, tá? E comprimentos de onda mais longos, micro-ondas, etc. Também vou precisar, tá? Essencialmente na Terra a gente faz observação em rádio e no óptico. Um pouquinho do lado do óptico, do infravermelho e do ultravioleta também. Então, via de regra, a gente tem esses 2 observatórios terrestres, rádio e óptico. O resto é para o espaço. Não que eu não vá ter telescópios ópticos no espaço, eu tenho o telescópio Hubble, que é óptico, né? Telescópio super famoso. Melhor ainda, porque eu não tenho ar nenhum na frente, né? Só que aí fica muito caro. Às vezes eu consigo uma coisa melhor que o Hubble aqui na Terra, tá?
então mais barato, né? É caro fazer um telescópio espacial, tá? Então aí vai a questão de custo-benefício. Aqui só alguns dos principais telescópios e observatórios do mundo, para você dar uma olhadinha, né? Então eu tenho aqui, em função do comprimento de onda, desde raios gama até, né, infravermelho, micro-ondas, rádio, tá? Então famosos aqui, em raio gama eu tenho o telescópio Fermi, em raio X eu tenho o telescópio Chandra, o telescópio Kepler, Hubble, no óptico, a Spitzer no infravermelho, o Herschel também, o Planck em micro-ondas, tá? São os mais famosos. E telescópios famosos em terra, né? Temos o Keck, temos o Gemini e temos aqui uma rede de antenas de rádio, VLA, Very Large Array. Em raios gamas temos alguns detectores em terra, tá? Alguns deles, tá? Mas em geral como eu falei, no espaço. Então hoje nós temos outras fontes de informação astrofísica, não só fontes através do óptico ou mesmo da luz. Eu consigo tirar informação de algumas outras coisas que vêm do espaço. Em especial, duas fontes são importantes para nós, tá? Mais importantes hoje. Primeira fonte muito importante, material que cai do espaço na Terra. Micrometeoritos, cometas, sujeira, digamos assim, tudo que vem do espaço e cai aqui e a gente consegue coletar. É muito importante esse material, então, especialmente micrometeoritos. Aqui tem uma coleção, né, de meteoritos que caíram na Terra, né? Eu conheci essa coleção. Esse aqui é o Padre Guy, ele é jesuíta e ele é o chefe do Observatório Astronômico do Vaticano. E a especialidade dele, ele tem doutorado, ele fez doutorado no MIT nessa área aqui de meteoritos, tá? Então ele é um dos maiores especialistas do mundo hoje nessa área e é um sujeito fantástico, é americano, muito engraçado, aliás. Os meteoritos são importantes para a gente porque eles são resquícios da formação do nosso próprio sistema solar. Então, coletar esses meteoritos e estudar é estudar a rocha como eram as rochas que tinha durante a formação do sistema solar, tá? Estão, com certeza, entre os objetos mais antigos que a gente tem à disposição e dão a química, tudo do nosso sistema solar, tá? E ajudam a entender também o nosso próprio planeta, porque se formou a partir disso daí. E depois, no finalzinho do curso, quando a gente falar de astrobiologia, busca de vida fora da Terra, a gente vai discutir a hipótese da panspermia, que esses meteoritos podem ter trazido a vida para a Terra, que é possível, hoje a gente já considera uma hipótese razoável, relativamente razoável, que a vida não tenha surgido aqui, mas tenha sido trazida de fora, através desses meteoritos. Então a gente vai discutir um pouquinho disso quando falarmos sobre vida fora da Terra, tá? Essa é então a primeira fonte de informação muito importante para nós. A segunda fonte de informação muito importante para nós hoje são partículas. Partículas que vêm principalmente do Sol, somente do Sol, mas também de algumas outras estrelas, explosões estelares que aconteceram na nossa redondeza. Especialmente do Sol, nós recebemos muitas partículas chamadas de neutrinos. Os neutrinos são partículas fundamentais, ou seja, partículas que não podem ser quebradas em outros tipos de partículas, tá? São partículas que estão entre as partículas mais leves que a gente conhece. A massa deles a gente nem tem um valor exato ainda conhecido, né? Aliás, até pouco tempo atrás se achava que eles nem tinham massa, hoje a gente sabe que tem. E eles são muito importantes para os modelos, né, de origem de energia nuclear das estrelas. Porque quando a gente discutir as estrelas, eu vou explicar que a origem da energia das estrelas é da fusão nuclear. No processo de fusão de núcleos dentro da estrela, saem neutrinos. Então, se eu puder detectar esses neutrinos na Terra, eu posso medir, né, pela energia deles, pela quantidade deles, etc., eu posso medir diretamente o que está acontecendo em termos de fusão nuclear no centro do Sol. E eu posso comparar, então, essas medidas que a gente faz na Terra com os modelos de fusão nuclear do Sol. Então, é uma maneira que eu tenho de ver o que acontece lá no interior do Sol, só que através das partículas que saem de lá, tá? Só que um problema desses neutrinos é que eles são partículas que interagem muito pouco com a matéria. Então, para poder captar esses neutrinos, eu preciso de observatórios, um instrumento de detecção gigantesco. O que isso costuma fazer é encher grandes minas desativadas com água, contendo soluções especiais, e esse neutrino, ao bater numa solução dessa,
no núcleo de uma solução dessa, gera um pouquinho de luz. E aí eu encho a parede desse tanque, dessa água, com detectores específicos para essa luz. Aqui você vê um detector de neutrinos japonês. Você vê aqui um bote inflável, tem 3 cientistas em cima desse bote, né? Eles estão consertando, estão verificando aqui, cada uma dessas bolinhas é um detector. Então eles vão encher isso aqui inteirinho, tá? Um volume imenso de água. O neutrino vai bater lá em algum do núcleo daquelas moléculas, vai gerar uma luz que vai ser captada aqui. Então você consegue estudar esses fenômenos através dos neutrinos. Não só fusão nuclear no Sol, mas outros efeitos também em nível de outras galáxias, outras estrelas, algumas coisas aí a gente consegue estudar através dos neutrinos. Então essas partículas, não só neutrinos, mas também partículas que são chamadas de raios cósmicos, também são muito importantes para nós. Aqui tem um físico italiano, mas naturalizado brasileiro, chamado César Lattes. Acho que muitos de vocês devem ter currículo Lattes, né? O currículo Lattes de vocês, o nome Lattes, é em homenagem a esse físico, o César Lattes, que ele descobriu, né, uma partícula fundamental estudando esses raios cósmicos. Partícula fundamental não, mas uma partícula estudando os raios cósmicos. Ele ia lá para o Chile e usava placas fotográficas para detectar esses raios cósmicos, que são núcleos de átomos com energias altíssimas que vêm do espaço e caem sobre a Terra. E ao caírem na Terra, eles batem nas moléculas da atmosfera, quebram e geram uma reação em cadeia, nuclear em cadeia, tá? E o César Lattes estudava essas partículas. Elas são oriundas, a gente acredita, de supernovas. E elas têm, possivelmente carregam consigo uma informação muito importante desses fenômenos de supernova e eventualmente até fenômenos cosmológicos, tá? Então é uma outra fonte de informação astrofísica importante para nós. Essa é a segunda. Hoje em dia está surgindo uma terceira fonte, que eu ainda não diria que é importante, porque em termos de conquista de conhecimento ainda não deu a sua grande contribuição, mas com certeza vai se tornar a terceira grande fonte de informação astrofísica que não é luz para a gente, que são as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais, deixa eu ver que horas temos aqui, temos tempo ainda. As ondas gravitacionais são um caso interessante. Elas foram previstas pelo Einstein, quando ele criou a teoria da relatividade geral. Na realidade, ele previu que não existiriam ondas gravitacionais, né? E tentou submeter um artigo mostrando isso daí. Ele submeteu esse artigo num periódico dos Estados Unidos, e os americanos tinham um costume diferente dos europeus, na época, de fazer revisão de artigos. Quando eu escrevo um artigo científico hoje, eu mando o artigo para a revista, e na revista vai encaminhar esse artigo para algum especialista da minha área. É revisão por pares, que chama isso. Algum especialista vai ler e vai dizer, olha, o artigo serve, não serve para essa revista, o artigo está certo, está errado, é bom, tem que corrigir isso ou corrigir aquilo. Vai dar algumas orientações, tá? Pode aceitar ou pode negar o artigo. Os europeus não tinham esse costume na época do Einstein. Os americanos já tinham esse costume. Então o Einstein foi para os Estados Unidos e submeteu um artigo sobre as ondas gravitacionais, dizendo que não era possível que existissem as ondas gravitacionais. Pegou a teoria dele e mostrou que não era possível. O referido artigo dele, né, o sujeito que revisou o artigo dele, disse que tinha um erro de matemática no artigo dele e devolveu o artigo e disse que não dava para publicar. O Einstein ficou extremamente ofendido, né, ficou furioso, né, o Einstein era muito vaidoso, ficou extremamente ofendido com essa petulância desse sujeitinho, né, dizendo que ele estava errando, né, mas ele reviu as contas e viu que realmente o referido tinha razão. E aí ele mandou o artigo dizendo que não, que tinha ondas gravitacionais mesmo, né. E de fato existem as ondas gravitacionais. É uma história engraçada essa do artigo do Einstein. Existem as ondas gravitacionais, mas elas trabalham em uma faixa energética muito alta. Elas são geradas com energias muito altas, então não é algo trivial de detectar. Além disso, a detecção da onda gravitacional é uma coisa super delicada. A onda gravitacional, quando a gente vai detectar ela, por um efeito que ela causa quando ela passa pela matéria. Quando uma onda gravitacional passa pela matéria, ela distorce o espaço e tempo, espaço-tempo. Então vai causar uma pequena dilatação ou uma pequena contração da matéria, de alguma dimensão, tá? E a gente pode detectar essa contração, por exemplo, fazendo o que esse observatório nos Estados Unidos faz, que é o LIGO.
Esse observatório, você vê que tem dois eixos aqui, super compridos. Eu não sei exatamente o tamanho, mas é quilômetros, tá? Ele joga um raio laser que vai até o final, bate num espelho e volta. E pelo tempo, né, que isso acontece, na verdade a gente usa um fenômeno de interferência aqui, a gente pode comparar o tamanho dos dois braços. Então eles são perpendiculares entre si, né? Se passar uma onda gravitacional aqui, vai perturbar o espaço-tempo aqui e a gente vai poder detectar nesse observatório que passou uma onda gravitacional lá. Só que detectar pela vibração, digamos assim, desses dois eixos. Só que outras coisas também geram vibração mecânica, que são as ondas mecânicas. Então se você passar com um trator ou um carro aqui perto, também vai gerar. E com intensidade mais alta do que tipicamente são as ondas gravitacionais, tá? Então, para poder fazer uma detecção séria disso daí, você precisa de dois observatórios desse. Você tem um observatório que fica numa ponta dos Estados Unidos e outro observatório que fica em outra ponta dos Estados Unidos. Se houver a detecção simultânea dos dois observatórios, então você sabe que realmente passou, né, uma onda gravitacional. Porque não tem como um trator no norte dos Estados Unidos fazer vibrar um observatório lá no sul, né? E dois simultâneos, em ordem de microsegundos de simultaneidade, também não dá, tá? Então é uma onda gravitacional. Recentemente a gente detectou duas ondas gravitacionais em 2 episódios. No ano passado foi a última que a gente detectou, uma no ano passado e uma no começo desse ano. Elas são geradas, as que a gente detectou, por fusão de estrelas de nêutrons. Então você tem duas estrelas de nêutrons girando entre si, elas vão se aproximando com o tempo e eventualmente elas se fundem. Esse fenômeno é tão energético que gera uma onda gravitacional. Então a gente detectou a primeira vez no ano passado e de novo esse ano. Então, com esse observatório LIGO aqui, tá? Então a gente está caminhando para a possibilidade de detectar ondas gravitacionais com mais frequência. Pode acontecer onda gravitacional basicamente de qualquer interação gravitacional. Só quando há um fenômeno gravitacional intenso, ele gera uma distorção no espaço-tempo que é propagada, que nem uma onda. Então imagina assim, uma onda no espaço-tempo se propagando. Só energia. Só que acontece que essa onda precisa de uma energia muito alta para a gente ser capaz de detectar. Então, a expectativa nossa é que daqui a algumas décadas a gente tenha observatórios de ondas gravitacionais mais precisos, tá? Para detectar em escalas de energia de outros fenômenos. Então, a gente detectou de colisão de objetos compactos, estrelas de nêutrons. Mas a gente quer observar também de cosmologia e outras coisas, tá? Como inclusive uma confirmação da teoria da relatividade geral. Bom, que era uma coisa que faltava para a relatividade geral, detectar ondas gravitacionais. Estávamos tentando fazer isso há décadas, mas não tinha um observatório adequado, na verdade, tá? Ele perguntou qual é a velocidade de propagação das ondas gravitacionais. Velocidade da luz também. Nada pode se propagar mais rápido do que a luz, né? Para encerrar essa parte, falar um pouquinho dos detectores. Hoje nós usamos, então, detectores nos telescópios ópticos para observar. No começo a observação era visual, depois filme fotográfico, e hoje a gente usa esses CCDs. Os CCDs são pequenas, aqui tem uma imagem de um CCD, né? Aqui os dedos da pessoa, é uma coisa pequenininha, né? A gente vai projetar a luz do telescópio sobre um CCD desse. Pode ser desse tamanho, pode ser muito maior também, tá? Mas vai projetar a luz sobre um CCD desse daqui. Ele vai fazer o quê? Ele vai ter várias caixinhas que vão captar os fótons e depois a gente vai ler isso através de corrente elétrica. A gente vai fazer a leitura do CCD. A grande vantagem dos CCDs é que eu tenho imagens digitais, que eu posso arquivar, posso tratar no computador, fazer análise no computador. Se eu tenho uma imagem fotográfica, eu preciso converter isso para uma imagem digital, né? O CCD já é diretamente uma imagem digital. A outra grande vantagem do CCD é que ele tem uma alta eficiência. Ele detecta quase toda a luz que cai sobre ele, hoje, os CCDs, tá? E o preço dele é bem razoável, tanto é que tem, inclusive, vários astrônomos amadores compram câmeras CCDs, a gente tem nas máquinas fotográficas, só que não são CCDs tão bons. Mas a gente pode usar, dá para comprar, uma pessoa pode comprar um CCD, tá? É algo que dá para fazer. Imagina um observatório astronômico, né? Também consegue.
A imagem que o CCD vai gerar de uma estrela, só para você ter uma ideia, é mais ou menos algo assim, tá? É uma matriz, cada pixel seria uma daquelas caixinhas que detectam os fótons. Então a gente vai projetar a luz e vai ter, aonde está a estrela, no centro dela vai ter coletado mais fótons e para as outras regiões menos fótons. Então a imagem de um CCD vai ser uma coisa como essa daqui. 99 vai indicar nenhuma contagem, né? É um símbolo aqui no caso dele, né? E aqui eu vou ter várias outras contagens, né? Quantos fótons eu detectei. E aí eu vou usar softwares para analisar isso daqui, analisar a forma da estrela, etc, tá? Coletar essas imagens. Mas os CCDs que nós usamos hoje, a maioria deles, não é capaz de detectar cores, porque a gente quer que eles sejam altamente eficientes, então eles detectam os fótons indiscriminadamente, independente da cor, né? Então o que acontece é que a gente gera uma imagem só preto e branco, para um comprimento de onda específico ou vários. Se eu estou tirando tô coletando toda a luz do óptico, eu vou tirar imagens de todas as cores, tá? Juntas. E eu vou ver tudo como se fosse preto e branco. Eu vejo uma imagem como essa daqui, ó. Isso aqui é um software de análise, né? Uma estrela para mim vai aparecer como isso daqui. Se eu fizer um gráfico, né, da distribuição de contagens em função do raio nesse círculo, eu vou ver uma coisa como essa daqui, olha. Aqui no centro eu tenho 15 mil contagens e aqui fora vai cair para 50, 100 contagens, tá? Então eu vejo aqui que a estrela está aqui, posso medir a largura da estrela, a velocidade com que cai, aqui o brilho, etc, tá? Posso fazer esse tipo de análise, mas vai ser sempre preto e branco, tá? Preto e branco. Se eu quiser saber alguma coisa de cores, aí eu vou precisar decompor as cores antes de caírem no CCD. Por exemplo, usando um espectrógrafo, que eu vou coletar a luz, passar num prisma ou numa grade de difração, que a gente já viu, e vou difratar, vou jogar isso, desculpa, né? Vou jogar isso num detector. Então eu vou saber que desse lado do detector vão cair os fótons vermelhos e aqui os fótons azuis. O meu CCD não vai saber a cor, ele vai saber quantos fótons caíram aqui. Eu é que sei que aqui é vermelho, então ele vai jogar a luz aqui. O CCD não vai saber a cor, eu que vou saber que é vermelho, eu que vou saber que é azul, tá? Eu tenho que calibrar isso daqui. E uma vez calibrado eu posso fazer um espectro, então, com várias cores, que vão me permitir aprofundar a física do meu objeto, né? Só que a imagem que está sendo jogada aqui é de um pontinho, de uma estrela. Se eu tiver um objeto estendido no céu, uma galáxia, por exemplo, o que acontece é que eu vou ter várias partes dessa galáxia. E aí eu posso pegar e decompor a imagem de cada partezinha de acordo com as suas cores. E eu vou ter um cubo de imagens, tá? Um cubo de imagens seria uma imagem da galáxia em azul, uma imagem da galáxia em verde, uma imagem da galáxia em amarelo. Então eu posso fazer o espectro de um pedacinho do braço da galáxia, do centro da galáxia, de várias partes da galáxia. Eu tenho uma imagem que tem dimensões no eixo x e y da imagem e também no eixo de comprimento de onda. E se eu fizer isso ao longo do tempo, seria um hipercubo ainda, teria mais a dimensão do tempo. É isso que os astrônomos fazem para observar os objetos hoje, tá? Então a gente tem que projetar essa imagem no CCD e poder analisar isso daí. Assim que a gente trabalha. Lembra que eu estava falando para vocês sobre o poder de resolução angular? Quando o comprimento de onda aumenta muito, o meu poder de resolução angular diminui, tá? E em rádio, como o comprimento de onda é da ordem de quilômetros, teoricamente eu precisaria de uma antena quilométrica também. Para resolver esse problema, né, ao invés de ter uma antena quilométrica gigantesca, o que a gente faz é várias anteninhas menores, que nem são tão pequenas, né? Aqui uma casa, né, para você ter uma ideia, né? Anteninhas menores, só que separadas por uma certa distância. Cada anteninha dessa é como corresponde a um pedacinho dessa imagem, a um pedacinho da antena grande. Então o que acontece? Eu tenho a resolução da antena grande, mas a minha área de captação é meio menor do que a área de captação da antena grande, tá? São anteninhas pequenininhas, ok? Então eu faço uma medida que tem a resolução angular de uma antena grande, mas a captação não, porque é muito caro fazer uma antena daquele tamanho. Para juntar essas imagens, eu preciso usar um fenômeno chamado de interferometria, que exige uma certa sofisticação dos meus equipamentos, tá? O que a gente costuma fazer é juntar muitas antenas dessas, fazer um array de antenas.
Aqui tem uma fotografia de um array desse, uma parte desse array, tá? Onde você vê várias, cada uma dessa daqui é uma anteninha, tá? Tá observando um objeto. Então é como se fosse uma antena grande, né? Em termos de resolução, uma antena grande, só que vários pedacinhos dela, tá? Já que eu não posso fazer antena grande, eu vou fazendo com pedacinhos. Isso dá para fazer bem no rádio, porque o comprimento de onda é bem grande, e aí facilita essa operação de interferometria. No óptico, isso é bem mais complicado, porque o comprimento de onda no óptico é pequenininho, mas o princípio se aplica. É uma dificuldade técnica, de engenharia, tá? A gente tem telescópios que fazem isso, o Very Large Telescope. São 4 telescópios que fazem interferometria no óptico. Aqui tem os 4 observatórios, tá? São telescópios grandes, que eles equivaleriam a essa área vermelha aqui, tá? Um telescópio óptico, né? Com essa dimensão em termos de resolução, para separar os objetos. Em termos de tamanho de espelho, né? Seria a soma das 4 áreas, tá? Para você ter uma ideia, eu com esse telescópio, eu consigo pegar um objeto que eu não distingo bem, né? Não consigo resolver, e ver esse objeto já de maneira bem mais definida se eu usar esse fenômeno de interferometria, tá? Então eu mostrei para vocês agora um pouquinho sobre os instrumentos astrofísicos. Nas próximas aulas, então, a gente vai começar a falar de astrofísica mesmo. E aí eu vou falar das medidas que a gente pode fazer e que telescópios, que equipamentos a gente usa. Tá ok, gente? Obrigado.